E agora a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News, nesta segunda-feira, hoje 7 de abril de 2025, e hoje é o Dia Mundial da Saúde. E é sobre saúde que a gente vai falar, especialmente a saúde aqui no município de Itaió. Estamos recebendo a secretária municipal de saúde aqui de Itaió, Rosicler Poleza Círico, para conversar com a gente aí como é que estão as ações e também toda a estrutura da saúde aqui no município. Secretária, seja bem-vinda aqui ao Jornal de Mais News mais uma vez, agora como secretária de saúde aqui do município. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ezequiel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Demais. É sempre um prazer enorme estar aqui e hoje, né, é um dia muito especial, é o Dia Mundial da Saúde, e a gente vem aqui falar um pouquinho sobre a saúde. Muito bem, secretária, nós já vamos iniciando aí, eu até fizemos aí a chamada, né, que haveria, né, uma feira hoje de saúde, uma movimentação aí na praça central da cidade, mas infelizmente foi cancelado esse evento. Conta pra gente o que estava aí já agendado, mas infelizmente o tempo não colaborou hoje, é isso? Isso. Então, Ezequiel, primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos os nossos funcionários da Secretaria de Saúde, né, do hospital, todos que estão envolvidos na saúde do nosso município pelo Dia Mundial da Saúde, né? Certo. Então, a gente sabe o carinho que cada profissional tem com os nossos pacientes. Então, para comemorar esse dia, hoje a gente tinha uma programação toda especial, voltada ao nosso povo, e a gente ia fazer uma feira, né, de saúde na praça. Então, as pessoas iriam vir aferir pressão, ver da vacina, aí tinha os profissionais que iriam informar, desde a nutricionista, psicóloga, fono, médicos e enfermeiros, e iam fazer os testes rápidos, e também a gente ia conversar e orientar sobre as campanhas, né, principalmente de vacina. Uhum. Mas devido ao tempo, então assim, a gente não conseguiu fazer porque ia ficar ao ar livre, né? Sim, sim. Então, quero dizer aqui que a gente vai fazer isso, ainda vai acontecer. A gente quer muito trazer, né, essas informações para a nossa população, mas aqui na praça, no centro, onde todos podem passar, pode né, conferir, claro. E pode estar lá falando sobre saúde e ouvindo também as informações. Então, essa feira vai acontecer em uma próxima data, então, que será marcada aí pela Secretaria. Isso, vai acontecer sim. Uhum. Inclusive, as nossas fisioterapeutas estavam assim bem animadas em fazer um dia de fisioterapia, legal, de alongamento, né, na praça. Uhum. Mas vai acontecer então em uma outra oportunidade, nós vamos anunciar aqui com certeza, né? Com certeza, hoje, vamos fazer sim. Infelizmente o tempo não colaborou, eu tenho certeza que estavam todos preparados e com uma expectativa muito boa aí, né? Isso. De receber a população lá na praça. Com certeza. Muito bem, secretária, então vamos falar aí da movimentação do trabalho aí na frente à secretaria, nesses primeiros 3 meses de administração, a nova administração aqui de Itaió, e o seu nome aí foi colocado aí para Secretaria de Saúde. Como é que foi o trabalho nesses primeiros 3 meses aí? Então, Ezequiel, a nossa população não é só Itaió, né? É mundial. As pessoas, assim, estão bastante doentes. Então, eles procuram bastante recurso, procuram postos de saúde, e a gente está aqui para servir, né? Então eu quero dizer assim que nesses primeiros 3 meses assim foram muito movimentados, assim, muita gente procurando. Quero colocar nos nossos postos de saúde, foram no final do ano passado, da última legislatura, né, da gestão passada, foi inaugurado 2 postos de saúde a mais. Então hoje nós temos 8 postos de saúde aqui em Itaió, sendo que tem 3 extensões. Nós temos um posto, né, uma extensão lá no Ribeirão do Salto, tem lá na Erva, e também no Palmital. Então, assim, desses esses 8 postos de saúde, eu quero colocar aqui que então a gente teve muito atendimento. Só com consulta médica, nós tivemos nesses 3 primeiros meses 9.406 consultas. Uhum. Então é bastante, né? E sem contar que as enfermeiras também fazem esse atendimento, e elas fizeram atendimento de 3.105 pacientes. Mas lá na secretaria nós temos também o Dr. Michel. O Dr. Michel, ele tem o consultório, né? Ele atende lá, e nesses meses, 3 primeiros aqui, ele atendeu 620 consultas. Então é bastante consulta. E o Dr. Michel também, ele faz essas pequenas cirurgias, tipo câncer de pele, né? Então ele realiza lá. Então ele fez, além dessas 620 consultas, ele fez mais 150 encaixe, ele fez 38 pequenas cirurgias
12 avaliações e 28 retorno. Então, assim, aqui dentro do nosso município, assim, é bastante. Sim, sem dúvida. Fora, né, aqui nós temos ali o pronto-socorro. E também nós temos dentro da secretaria, nós temos o EMAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar. Nós temos o doutor Eduardo, que hoje ele é o coordenador do SAMU. Isso. E nós temos o doutor Francisco, que ele é o médico responsável técnico pela secretaria. E eles fazem atendimento também. Maravilha. Eles atendem essas pessoas que estão, né, em casa, acima de 70 anos, para ver que a gente tem muitas pessoas, né? Que não conseguem ir até o posto ou até o atendimento, né? Isso, 2.190 pacientes eles já têm, né? Para avaliação, e desses 168 pacientes que estão em casa, estão acamados, eles já fazem atendimento, já fizeram visita, e quando o paciente precisa, já liga direto para eles, né? E essa equipe vai lá até a casa para atender. Tem todo o acompanhamento, né? Com certeza. E a questão então aí, né, a secretária entrou aí na questão do atendimento nos postinhos, os profissionais, médicos, inclusive ficou desguardecido com a questão da cardiologista, né? Mas tem uma novidade, uma notícia boa aí, é verdade? Isso, eu gostaria sim de deixar para nossa população, para ficar tranquilos, né? Então, assim, a gente, desde janeiro, Ezequiel, a gente estava, né, correndo atrás de um cardiologista. O ano passado, na transição, o doutor Fábio sentou comigo, sentou com a ex-secretária, com a Rose Hermes, e ele colocou que ele não tinha mais vontade de vir para Taió. 22 anos. Certo, né? Um tempão, né? Então, assim, ele queria ficar só no consultório dele, né? E também a gente entende. Fiquei triste porque é um médico de todo o taioense, né? Verdade, então eles gostam muito dele. E ele falou que ele não viria mais. E a gente começou a trabalhar para buscar um outro nome, né? Mas sempre assim com uma esperança, né? É verdade. E daí os pacientes fizeram uma abaixo-assinado para ele voltar. Daí eu ri com ele, eu disse, poxa, nem passaram para mim que eu também iria assinar esse abaixo-assinado, né? Então ele disse que ele iria voltar, né? Então colocar que não foi culpa da administração passada e nem da atual, né? Então foi uma determinação dele, uma vontade dele, a gente respeitou, mas ele vem. Então tem todo esse processo dessa documentação. Então isso é tudo muito lento, demora. Claro. E agora sim quero dizer, né, para a população que na próxima semana, na próxima quarta-feira, o Dr. Fábio estará atendendo em Taió. Que bom. Mas eu quero pedir aqui, Ezequiel, assim, a paciência da população, porque ele vem uma vez por semana e ele vai atender 15 consultas. Certo. E a fila é gigantesca, deve ter mais ou menos uns 300 pacientes esperando. Mas já conversamos com ele também e a gente pensa em fazer uns mutirão. Olha só. De repente no sábado, né? Ele vem, atende 30 consultas. Claro. Daí na quarta-feira mais 15, então já começa a aliviar a fila, né? Verdade. Mas assim, quero pedir assim bastante paciência e que todos vão passar pelo Dr. Fábio, ele vai estar fazendo atendimento aqui em Taió novamente. Maravilha, seja bem-vindo novamente, Dr. Fábio. Secretária, até porque é complicado, né, para se encontrar um profissional que queira vir trabalhar aqui, né? Eles têm todo esse processo também, né, de abrir vagas e tudo mais, a contratação, isso é bem complicado para a secretaria trabalhar com isso, né? Isso, as especialidades é complicado porque nós não temos dentro do município, né? É verdade. Então tem que vir de Taió, então pegar BR, querendo ou não é tão longe, mas né, é mais confortável ficar dentro do município, trabalhando dentro do município, né? Verdade. E nessa questão, secretária, também, como é que está aí, secretaria, também a questão do hospital, que é gerido aí pela rede, né? E o pronto atendimento, que também tem a participação aí da secretaria. Como é que está toda essa questão de atendimento, movimentação ali na unidade de saúde? Bastante, né, Ezequiel? Então, como eu falei já de início, muitas pessoas doentes e as pessoas realmente passam pelo pronto-socorro diariamente, né? E eu vou muito lá, eu gosto de estar perto, sou secretária 24 horas, né? E sábado e domingo para mim não tem. No sábado eu fiquei lá até à noite, fui à tarde, eu vou no domingo. Então muitas pessoas passam por lá. Também nesse início de ano, além daquelas quase 10 mil consultas, né, que teve nos nossos postos de saúde, só no pronto atendimento passaram 7.213 pessoas, também pacientes. Isso também nos 3 primeiros meses, né? Além de tudo isso, a gente tem lá as cirurgias, né? Nesses 3 primeiros meses aconteceram já 57, muitas internações, né? 500 e poucas.
eu quero colocar também, assim, que tem muita gente que fala assim, não funciona isso, não funciona aquilo. Funciona sim. Então, nós temos aquelas especialidades ali ao lado do hospital, né? Isso. Então, tem muitas consultas. Quero colocar que só aqui dentro de Itaió, não vou nem colocar para fora, que a gente tem aqui no TFD, que consultas e exames. Então, todos esses procedimentos, assim, esses 3 primeiros meses, totalizando, deu quase 10 mil, entre consultas, exames, cirurgias. Então, só ali na parte do hospital. Sim. Então, é muita gente doente, é muito atendimento. E às vezes a gente pensa assim, vai para o pronto-socorro porque os postos de saúde não estão atendendo. Estão atendendo sim. O último mês, só que na Vila Mariana estava a médica de férias, mas na sexta-feira à tarde tinha um médico atendendo lá, né, com receitas. Então a gente não deixa buraco, vamos dizer, né? Sim. Então, assim, é bastante atendimento mesmo. E o hospital, o pronto-socorro também, durante a semana, tem 2 médicos trabalhando direto, né? Certo. Desde o ano passado, do outro mandato. Então, continua. E é muita gente, é fila. E a gente quer pedir, assim, para as pessoas que tem, assim, um pouquinho de paciência. Ontem mesmo, assim, Ezequiel, passaram do pronto-socorro, além de todas aquelas pessoas, né? E teve 5 ocorrências, né? Verdade. Com bombeiro, com SAMU. Então, às vezes, as pessoas estão lá dentro e não vê o que se passa, estão ali na espera e não vê o que se passa lá atrás, né? Verdade. Então, entra por uma outra porta, Isso, né? Então, assim, tem sempre alguém, né, precisando mais urgente. Exato. Então, a gente quer pedir, assim, né, com bastante carinho, que eles tenham, assim, um pouquinho de paciência, que quando demora um pouquinho ali na frente, é porque lá atrás tem uma pessoa mal. E a gente sempre, quando conversa com algum profissional médico, principalmente do Hospital Dona Lisete, né, é recomendado, e próprio Secretaria de Saúde recomenda, né, essa questão de quando procurar o postinho de saúde e o pronto atendimento, né, e também tem que relevar também essa situação que às vezes acontece, né, uma situação de urgência ou emergência, é que aquele profissional médico que está atendendo ali os pacientes, né? O pessoal que está na fila de espera ali tem que atender esse acidente ou essa ocorrência, né? Porque às vezes a pessoa que está ali, né? Não que não esteja doente, né? Sim. Mas assim, às vezes não é tão grave, né? Que pode aguardar um pouquinho, né? E às vezes lá atrás tem, né? Quantas pessoas estão lá? Outro dia eu estava lá, um final de semana, eu fui lá. E então tinha, né? Tinha pessoas lá, né? Esperando uma transferência para uma UTI, a equipe médica ali cuidando, controlando. Certo. E daí tem a gente aguardando que não entende, né? Então tem que ter todo esse cuidado, né? É uma questão muito importante também, gostaria de falar aqui, Ezequiel, assim, para as pessoas entenderem também. Eu gosto sempre muito de conversar com as pessoas, que muitas vezes tem o paciente que está aqui e ele precisa ir para Rio do Sul, certo, né? A família quer muito, claro, a gente entende, a família quer salvar, mas não é a questão o médico do posto, do pronto-socorro, simplesmente botar dentro da ambulância e mandar para Rio do Sul, porque Rio do Sul é a nossa referência, né? Sim. Então tem toda essa questão do CISREG, né? Certo. Então vai para o sistema, faz uns 20 dias talvez, teve um paciente que foi colocado no sistema na sexta-feira à noite, que precisava ser transferido. Certo. Mas não é assim, vai quando tem vaga. E não adianta colocar na ambulância e levar lá, porque vai ficar na maca. Sim. Vai ficar lá no pronto-socorro, só vai piorar a situação, no corredor. Né? Enquanto está aqui dentro, né? Colocar assim para nossa população. Monitorado, né? Isso, está aqui, está tendo atendimento médico, a família está aqui perto, né? Está sendo medicado. Claro. Então tem que aguardar, não depende só do médico dizer vai. Então tem que esperar todo esse esse sistema aqui, Sim. né? Sim. E dizer assim, que quando vai para Rio do Sul, quando vai para qualquer outro lugar, a família não vai poder ficar perto. Aqui ainda tem toda, né? Taió, é perto de casa, todo né? mundo se conhece, então todo mundo se conhece. Então só para colocar assim para a população, assim, ter, né? Essa paciência, e a gente vê assim que eles atendem com carinho, né? Verdade. Tanto nos postos de saúde quanto no hospital, no pronto atendimento. Então assim tem todo aquele carinho de saber quem é o paciente, saber chamar pelo nome do familiar, né? Claro. Então tem tudo isso e a gente precisa também ter esse cuidado. Verdade. Esse entendimento também, né?
esse bom senso é importante. E tem também os agentes de saúde que estão aí também, aquele contato direto com, né, a população, né, secretária? Isso é importante também, isso é né? Importante, né? Hoje nós temos praticamente todos, né, tá tudo fechado, né? Só tem uma área em aberto das agências de saúde, que é na Barra do Lobo, mas a gente já está resolvendo essa situação, né? Eu gostaria, nesse um minutinho ainda, né, para falar, eu gostaria muito de falar, Ezequiel, sobre os medicamentos. Nós temos a farmácia na secretaria, né? Certo. E os postos de saúde, eles têm a farmácia também, né? Saiu do posto de saúde, ganha a receita e já vai lá para pegar medicamento. Certo. E muitas vezes não tem esse medicamento, né? Então não é que ninguém não comprou ou que, não, por que tá faltando, né? Então, assim, existe uma licitação e hoje nós temos o consórcio, né? Que também são todos os municípios têm isso, né? Através da MAV, tem o consórcio CISAMAV, né? E tem o Sim Catarina, né? Todos os municípios do estado, eles fazem essa compra pelo consórcio Sim Catarina. Então, claro, tem a gente faz o pedido, né? Faz a compra. E daí até que a empresa, né, arruma esse medicamento, mande para o município, e tem toda essa demora, né? Então, às vezes, tem medicamento que foi comprado o ano passado e outro dia, faz o quê? Uns 10, 12 dias que chegaram. Sim, então, assim, demora isso, né? Burocracia, né? Burocracia. E daí, às vezes, as pacientes dizem, não tem porquê. Mas tem comprado, assim, muito. E só nesses 3 primeiros meses, a gente gastou R$86.508,50 com medicamento. Certo. Então, quase 100 mil só ali, né? E às vezes o paciente pensa assim que não tem o medicamento lá, a secretaria pode ir na farmácia comprar? Não pode, né? Então tem umas coisas que a lei não permite e a gente precisa respeitar e precisa fazer o que é correto. Legal, muito bom. Pra gente encerrar, então, secretária, hoje começa também a campanha de vacinação contra a gripe para os grupos prioritários que procurem aí a Secretaria de Saúde, né? As unidades de saúde, enfim, para vacinação, é isso? Isso. Então, hoje também iniciou, né, a campanha contra a gripe, né? A gente quer dizer que agora encerrou o verão, agora no outono já começa aquele tempinho, né? Então, assim, a gente sabe que as crianças, os nossos idosos, né? A imunidade baixa e já vem a gripe, né? Então, a gente quer muito trabalhar a prevenção. A gente pede, assim, né, para as pessoas que vêm à secretaria, iniciou já, nessa semana passada já teve algumas pessoas que já fizeram, mas a partir de hoje, né? Os grupos prioritários, né? Os nossos idosos, os profissionais de saúde, os professores, né? Que estão lá direto com as crianças, né? As pessoas com doenças crônicas também podem passar lá, as pessoas com deficiência, os caminhoneiros, né? Os trabalhadores de transportes rodoviários, os policiais, as puérperas. Então, assim, que venha, né, a secretaria, procurem o nosso posto, a nossa sala de vacina e que venha fazer essa vacina e vamos trabalhar, sim, a prevenção. Prevenção com saúde, muito aí importante nesse dia. Secretária de Saúde do município de Itaió, Rosecler Poleza Círico, obrigado pela sua participação. Retorno numa outra oportunidade falando mais sobre saúde aqui em Itaió. Muito obrigado, tenha uma boa semana. Obrigada, Ezequiel, né, pela oportunidade. E mais uma vez eu quero agradecer a minha equipe, né? Toda a equipe de saúde que está sempre ali preocupado também com o nosso paciente. E com certeza a gente voltará assim trazendo informação da saúde para a nossa população. Legal, obrigado. Essa foi a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News, 8 horas agora. Acompanhe.